Pode ser, igreja, amém? A palavra de hoje, ela é bem conhecida, o texto base da palavra de hoje é Salmo 23. O Senhor já tem falado conosco nesse mundo, Ele vai continuar falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Esteja com a sua mente aí bem ligada ao Senhor. Aleluia. Salmo 23, ele foi escrito por Davi, é um dos textos mais conhecidos que tem na Bíblia, é um dos mais lidos, que expressa uma confiança em alguém que depende totalmente do Senhor. Davi, provavelmente, desde pequeno, ele já estava aprendendo a cuidar das ovelhas do seu pai. Como diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 15, diz assim: Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e lutava para continuar o trabalho e apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Naquela época, era um costume sempre duas pessoas cuidar das ovelhas. Era o pai e o filho. Então, é muito comum você ver crianças até nos dias de hoje cuidando de ovelhas. Porque na falta do pastor, tem outra pessoa para continuar apacentando aquele rebanho. E aqui no verso 34, ainda do 1 Samuel 17, diz assim: Mas Davi argumentou diante de Saul, quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz, que arrebatava uma ovelha do rebanho. Eu o perseguia e o atacava, arrancava a ovelha de sua goela, e se vinha contra mim, eu agarrava pela juba, feria e matava. Glória a Deus. Nessa manhã, meus irmãos, o Espírito Santo, ele já está falando, vai continuar falando no seu coração. Amém. E eu ontem estava conversando em casa, eu falei com a minha irmã, se alguém me perguntasse quem é Deus, eu falava Salmo 23. Porque eu acho muito tremendo. E eu desejo do meu coração nessa manhã, a mesma revelação que Deus me deu, Deus revela a vocês também. Amém? Eu vou explicar algumas coisas sobre como o pastor cuida das ovelhas, mas eu sempre, quando eu leio Salmo 23, eu medito nele, eu vejo, coloco Deus nesse lugar do pastor. Então, a gente vai fazer esse exercício essa manhã. Enquanto eu vou explicando aqui, para a gente poder entender o contexto desse salmo, vocês vão vendo não como pastor não, mas vocês vão ver como Deus, como pastor. Amém? Em nome de Jesus. Agora vamos lá, o Salmo 23. Vamos ver a partir do verso 1. Davi tinha esse entendimento, que o pastor ele devia guiar as ovelhas, apacentar as ovelhas, proteger as ovelhas e guardar as ovelhas. Ele via através do seu trabalho e ele via Deus como esse pastor, por isso que ele escreveu esse salmo. Era um trabalho que ele já se empenhava desde a sua juventude, desde a sua infância, e ele via Deus nesse lugar, de pastor de ovelhas. Amém? E aqui no verso 1 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
e fazendo transbordar o meu paz. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no verso 1, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Muitas vezes nós temos um entendimento errado para dizer realmente esse versículo. Se nós formos ver lá no hebraico, a tradução original, quer dizer que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso ter falta sim de alguma coisa. Hoje se você perguntar assim, cara, o que está faltando para você? Eu vou, não é isso que está faltando. Mas o Senhor, como meu pastor, eu não sinto falta de nada. Aleluia! É o suficiente. Aleluia! Porque quando nós temos uma vida pautada, baseada no Senhor, quando nós temos uma vida que caminhamos de acordo com o que diz a palavra de Deus, tudo que está escrito aqui, todas as promessas do Senhor que estão escritas aqui, se cumprem na nossa vida. Amém? Porque o Senhor zela cumprir a sua palavra. Então, quando o Senhor nos abençoa, não é porque somos bons ou porque fazemos algo de correto, mas é porque estamos alinhados com a palavra dele. Então, tudo que a gente na palavra dele acontece sobre as nossas vidas. Amém? Então, esse verso quer dizer isso. O Senhor é o meu pastor. De nada eu terei falta. Pode me faltar o dinheiro, pode me faltar o alimento, pode me faltar a saúde, sabe? Pode me faltar diversas coisas. Pode me faltar o que calçar, o que vestir, mas se eu tenho o Senhor, eu não vou sentir falta de nada. E Deus é o Pai de amor. Amém? Então Ele sabe qual é a minha coração necessidade. Então Ele não deixa o seu filho desamparado. Amém? Nós podemos ter esse entendimento nessa manhã, que o Senhor é o meu pastor. Muitas das vezes acontecem tantas coisas na nossa vida e tantas adversidades, tanta tribulação, que a gente passa a olhar as ondas do mar maior do que o poder de Deus. E a gente automaticamente tira Deus desse lugar de senhorio, de pastor, e colocamos Deus menor do que as circunstâncias. E a gente deixa de ter esse entendimento, essa visão. A gente para de olhar para Deus como o meu pastor, como o meu Senhor. Amém? O meu guardador, o meu protetor, o meu apacentador, como o meu guia. Aleluia. Que nessa manhã o Espírito Santo vem abrir os meus e os seus olhos. E nós devemos voltar os nossos olhos para o caráter de Deus, que é imutável. Independente do que aconteça, o caráter de Deus é imutável. Amém. Glória a Jesus. Aqui no verso 2 diz: verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. No Oriente Médio, até os dias de hoje, é muito comum nós vermos, como já falei aqui, pastores de ovelhas e criadores de ovelhas. E não é um trabalho fácil, porque o pastor de ovelhas, quando ele está no deserto, dentro das ovelhas, eles constroem um aprisco, como se fosse um cercado de pedra. Um cercado de pedra que não tem porta, só tem uma saída, mas não tem porta. E dentro desse aprisco as ovelhas são cuidadas, e como se fossem os muros assim. Em cima desses muros tem espinhos, armadilhas, como se era algum animal para tentar devorar as ovelhas, porque as ovelhas, aquele animal fica preso ali naquela armadilha. E aí o pastor cuida das ovelhas, e esse aprisco não tem porta, porque o pastor, ele é a porta. Então, qualquer perigo que venha para atacar as ovelhas, o pastor está na porta para proteger as ovelhas. Amém? E a mesma coisa, meus irmãos, conosco, Deus conosco. Nós, eu vejo essa igreja como um grande aprisco. Nós recebemos um grande aprisco do Senhor, e ali o pastor ali na porta, Satanás e seus demônios, eles todos os dias andam pela terra, andam pelo nosso derredor para poder nos estragar, e quando eles vão tentar nos estragar, o
eu estarei na porta. Falando assim, na vida do meu Senhor, você não toca. Oh, aleluia! Porque ele é meu, eu sou o pastor dele, então ele você não toca. Nela você não toca em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E essas verdes pastagens não são grandes verdinhos, bonitas. Nesse deserto são plantas, a maior parte de terra tem poucas plantas, né? Então ali o pastor, para ele alimentar as ovelhas e cuidar das ovelhas, ele precisa caminhar no deserto. Por quê? No deserto aparecem nascentes de águas. Por isso que nós vemos na Bíblia, né, as pessoas elas ocupavam acampamentos em determinados lugares. Eles ficavam em determinado ponto por um tempo, depois iam para outro, porque eles iam atrás das águas. Então, sem água naquele local, não tinha como a pessoa ficar ali. Então, não tinha como o pastor continuar com as ovelhas sem água. Então, o pastor ele tirava as ovelhas do aprisco e caminhava e guiava as ovelhas por pasto verdejante até chegar às águas tranquilas. Ele poderia andar 3 ou 4 quilômetros com um percurso cansativo. E quando o pastor encontrava uma nascente de água, e ali ele deixava as ovelhas ali para saciar as suas sedes e se alimentar nas pastagens, nas plantações que tinham ali. E aqui tem um detalhe muito interessante, que na parte desse versículo fala: e para águas tranquilas e guia em paz. Por que águas tranquilas? Porque a ovelha, se o pastor levar a ovelha para um lugar que a água esteja agitada ou suja, a ovelha morre de sede, mas ela não bebe água. Realmente, a ovelha morre de sede, mas ela não bebe água. E aí o pastor, a ovelha, sempre anda também com algum recipiente que ele possa encher a água, encher de água e dar para a ovelha. Porque quando as águas estão agitadas, turbulentas, a ovelha sente medo, porque a ovelha é um animal medroso, tem sentido medo, o pastor vai lá, pega uma garrafa, pet ou qualquer coisa que ele tenha, pegar água, enche de água, e leva até a boca da ovelha, e aí sacia a sede da ovelha, pega o pelo do nome e dá água para a ovelha para ela não morrer de sede. Quando eu vejo esse versículo, eu acho tão tremendo. Eu fico pedindo o Senhor Jesus. Quando acontece alguma situação na nossa vida, quando a gente se prepara para uma adversidade, que a gente sente medo, porque somos humanos. A gente sente medo, né? A gente tem medo de, às vezes, de avançar, de dar um passo. O Senhor vai lá nos pega e assim, vem cá, e cuida de nós. Sacia a nossa sede, nos alimenta. Isso é muito tremendo. O seu cuidado de Deus com a minha e com a sua vida. Amém? O Senhor, Ele não pensa como nós. Sabe, quantas vezes a gente olha para o irmão, e às vezes não cometeu algum erro, ou que tem a ver de alguma situação, e às vezes a gente nem se importa de estender a mão. Mas o Senhor, Ele não nos olha como nós olhamos como um homem vê. Porque Ele é o próprio amor. Então, aqui, como pastor de ovelhas, ele guia as ovelhas até águas tranquilas e em paz. Então, a ovelha, ela só consegue sentir paz quando o pastor está ali presente. Amém? E é muito interessante também, porque a ovelha é um animal que ela não consegue viver sozinha. A ovelha ela fica perdida, sem ninguém para guiar, sem a voz do pastor, e ela se perde. Então, ela fica vulnerável, qualquer predador pode atacá-la e matá-la. Então, a ovelha ela consegue viver só junto com outro Deus, no meio do rebanho. Amém? E é assim conosco também. Nós, ovelhas do Senhor, se nós sairmos do aprisco, sairmos fugidos da voz do pastor, nós ficamos perdidos. Amém? Lá no Salmo 119, verso 105, se não me engano, diz, né, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para a minha caminho. Então, trazendo para nós, quando nós não estamos em comunhão com a palavra do Senhor, nós deixamos de ouvir a voz dele, nós deixamos de ouvir a voz dele.
astuta esse lado de Satanás, ficamos mais suscetíveis à queda, sabe, a apostatar da fé, ficamos mais suscetíveis a parar de ver Deus. A gente não consegue ver nada no escuro. Então, quando nós estamos em comunhão com a palavra de Deus, nós estamos vivendo na escuridão, caminhando, sem saber para onde nós estamos indo. E não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Porque Deus não, Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos guiar, Ele quer cuidar, Ele quer nos alimentar, Ele quer falar conosco. Então, nós precisamos ter comunhão com a palavra do Senhor. Nem sempre nós vamos ter vontade de ler a Bíblia todos os dias, nem sempre a gente vai dar conta de orar todos os dias, de louvar, nem sempre, nem todo dia com vontade. Mas a nossa vida com Deus não é baseada nas nossas vontades, não é baseada naquilo que nós sentimos. A nossa vida é determinada pelo fato. Está escrito aqui na palavra de Deus. Amém? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos ovelhas do pastoreio do Senhor. Amém? Então nós temos que orar, jejuar, ler a Bíblia, independente se tem vontade ou não. Amém? Porque o caráter de Deus é mudado, como eu já disse aqui. Então, independente da nossa vontade, que nós nessa manhã vamos sair daqui. Sabe, ter a consciência de que eu sou guiado pelo meu pastor. Eu sou guiado pela palavra do meu pastor, não pelo que eu sinto. Porque as nossas emoções nos enganam. As nossas emoções nos enganam. Às vezes, as nossas emoções fazem a gente ver um cenário, às vezes até que não existe. Meu Deus está falando assim, vem cá, filho. Vem cá, não tenha medo. Vem cá que eu vou saciar essa sede. Vem até mim que eu vou saciar essa sede, eu vou falar contigo, eu vou te alimentar. E as nossas emoções nos enganam. Então nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Amém? Porque quando você tem uma situação que as nossas emoções mexerem com o nosso pensamento, que a gente pensa, a gente vai trazer a memória aquilo que a gente traz esperança. Eu sei que eu tenho tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos seguir aqui. Verso 3. Restaura o vigor e conduz no caminho da justiça por amor ao teu nome. Aqui, quando o pastor de ovelha tira as ovelhas do aprisco, leva até uma fonte de água, sacia a sede da ovelha, alimenta a ovelha, depois ele voltar e para devolver a ovelha para o aprisco. Para a ovelha dormir ali no aprisco. Então, o pastor chega ali, a ovelha também está cansada, com sede, então ele restaura o vigor da ovelha, fazendo a sua sede, alimentando, e depois ele volta caminhando de novo até o aprisco. Então, assim como o pastor de ovelha conduz a ovelha, o Senhor ele também nos conduz um caminho de justiça pelo amor do teu nome, que ele é a própria justiça, então ele é o nosso pastor que nos conduz. E muitas das vezes nós vemos situações que acontecem na vida e a gente mesmo quer tomar uma decisão, a gente mesmo quer resolver as coisas, né? A gente não tem paciência de esperar. E a gente não tem paciência de esperar o Senhor, que a gente atropela as coisas, nós mesmos queremos nos conduzir, né? Quando as coisas vão errado, e muitas vezes a gente até culpa Deus, se pergunta a Deus por que determinada coisa está acontecendo. Mas nós precisamos ter a paciência de saber esperar o tempo de Deus, o agir de Deus, esperar Ele nos conduzir. Amém? Aleluia. Aqui no verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Nesse percurso que o pastor conduzia as ovelhas, muitas vezes ele se deparava com
é que se a ovelha caísse, tinha um abismo. Então, se a ovelha caísse, ali ia morrer. Então, para a ovelha passavam um fileiro, assim, todas as dias o pastor dava para um lugar para a ovelha, e a ovelha passava assim, tudo bonitinho. Então, se a ovelha se distrair da volta do pastor, ela cai ali, naquele abismo, naquele mar da sua morte, e morre realmente. Então, por isso que fala assim, que onde ele pode passar da morte, não temerei mal, porque é um lugar que está nele. E a ovelha, que eu já falei aqui, é um animal medroso, que sente muito medo. Mas, independente do medo que a ovelha esteja sentindo, se o pastor estiver ali, o medo passa. Então, assim, a ovelha, ela jamais passaria sozinha por esse vale, mas com o pastor ali ela passa. Amém? Então, muitas das vezes na nossa vida, a gente se depara com situações, a gente fala assim, Jesus, como é que eu vou passar por essa situação? Eu não vou conseguir. E aí, por exemplo, Jesus, eu não vou conseguir. E aí, nesse momento, nós também podemos nos ver como ovelhas do Senhor. Amém? Que momentos de angústia, que momentos de medo, que momentos de aflição, nós possamos parar e ouvir a voz do Senhor. Para onde o Senhor está me conduzindo? Para onde o Senhor quer que eu vá? Qual é o passo que o Senhor quer que eu dê? Por isso que é muito importante que nós sejamos alinhados com o Senhor. Quando vier o dia mal, quando tiver um dia extremo e passar por uma oração da morte, por uma situação, um lugar que desperta muito medo, nós vamos ouvir a voz do pastor e nós vamos falar, eu sei quem eu vou seguir, eu vou continuar caminhando, eu vou passar por esse vale, eu vou passar por essa situação, porque eu sei quem é o meu pastor. Eu conheço a voz do meu pastor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são dois instrumentos que o pastor usa. Porque o pastor ama a ovelha, cuida da ovelha, conduz, protege, apacenta, guarda a ovelha, mas ele também usa a vara. Para a correção da ovelha e para a proteção também. E o pastor também usa a vara para lutar para predadores que vêm atacar a ovelha, mas a vara é para a proteção da ovelha também. Porque todo rebanho tem aquela ovelha que sempre foge. Sempre tem aquela ovelha que sempre foge. Então o pastor usa a vara para poder trazer correção e trazer a ovelha de volta. Então muitas das vezes, nós somos corrigidos, nós somos advertidos, muitas das vezes Deus ele usa essa palavra mesmo conosco, nos adverte, mas é mais uma prova do amor do Senhor, é mais um cuidado do Senhor, para nos trazer para perto. E o pastor de ovelhas, ele apacenta as ovelhas, deixa as ovelhas num lugar seguro, e vai atrás daquela fonte. Nós já ouvimos muita expressão, de que o pastor quebra a pata da ovelha para poder manter ela perto. Eu estava estudando sobre esse salmo e eu estava assistindo um vídeo e o pastor que ele fez uma viagem para Israel. Não me lembro muito bem o local, acho que foi na época. E aí um grupo de pessoas estavam dentro de um ônibus e o ônibus fez uma parada no local que tinha um rebanho de ovelha. E aí veio o pastor daquele rebanho, veio e pegou uma ovelha e quebrou a pata dela. As pessoas estavam tirando foto, filmando, estavam passeando, e aí o pastor veio e quebrou a pata da ovelha. Aí depois ele baixou a pata da ovelha, ele cuidou dela, e aí as pessoas ficaram horrorizadas. Meu Deus, quem quebrou a pata dela? O que é isso?
muitas vezes o Senhor, Ele faz isso conosco, né? Às vezes a gente não entende. Deus, por que eu estou fazendo isso? Por que eu toda hora chamando a atenção? E às vezes eu uso algum líder, né, para falar um novo, um pastor, ou alguém da liderança, para chamar essa atenção, né? Mas é só cuidado de Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele não quer te perder. Glória Deus, a Ele não Deus. quer perder ninguém na sua vida. Aleluia. Então Ele vai fazer de tudo para não te perder. Amém? Então, assim como esse pastor teve que ir lá quebrar a porta da ovelha para ela não fugir, aí porque a ovelha às vezes não tem noção do perigo. Nessa ovelha ela vai fugir, ela já vai fugir pela terceira vez. Então, talvez se ela conseguisse fugir dessa terceira vez, algum animal predador poderia atacar, matar a vida dela, cessar a vida daquela ovelha. E quando o Senhor nos corrige e nos adverte, é a nossa mesma função de proteção. Às vezes a gente não entende porque né, às vezes pode ser questões abertas, porque o Senhor nos corrige para nós estarmos perto, sabe? É para proteção. Porque Satanás e seus demônios, eles bramam, sabe? Como um leão para poder tragar a vida na sua vida, eles só vão fazer ter sede da vida da sua vida. Amém? Então, se nós, ovelhas do Senhor, sairmos do aprisco, né? Você até pensar, agora eu quero viver minha vida, eu quero caminhar do jeito que eu quiser. E for, Satanás, ele vai armar o laço contra mim, contra a sua vida, se a gente fizer isso. E muito provavelmente a gente pode cair e não se levantar mais. Amém? Então, quando o Senhor ele nos adverte, é para cuidar, é um amor para mim e para a sua vida. Né? A gente não tem visão, né, do mundo espiritual. Mas a gente pudesse ver, eu acho que acredito que a gente teria mais um pouco de noção do perigo, né, que a gente corre. E eu falo isso não para a gente ter medo do diabo, né? Porque o nosso Deus ele é mais poderoso do que ele. Mas é para trazer mesmo a nossa consciência, né, do cuidado e do amor de Deus. Porque, na verdade, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Então, quando Deus nos obedece, a gente não gosta. Mas nós temos que ter esse entendimento, que o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Então, quando o Senhor nos corrige, Ele está demonstrando o seu amor com a nossa vida. No verso 5, diz assim: tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás e ungindo minha cabeça, com óleo fazendo transbordar meu cálice. Naquela época era eu tinha muito costume de quando, por exemplo, eu recebo uma visita na minha casa, eu preparo um banquete para essa visita, antes dessa visita na minha casa, eu ungir a cabeça dessa visita com óleo, significava que a pessoa era uma pessoa honrada, uma pessoa respeitada. Então, quer dizer isso, que preparas para mim quando a gente não pensa assim por esse livro. Então, Davi, quando ele escreveu isso, era para expressar isso. Quando o Senhor, ele prepara esse banquete, quando o Senhor nos abençoa, isso o Senhor está honrando a nossa vida. Amém? O Senhor derramando a solução sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Mas isso quer dizer, quando o Senhor ele quer está ungindo a nossa cabeça com óleo. Amém? Que nessa manhã, meus irmãos, nós venhamos realmente trazer a nossa mente para isso. Para o cuidado do Senhor, para o amor do Senhor. Se nós pararmos para pensar quantas vezes o Senhor já nos deu, quantos banquetes o Senhor já nos fez desfrutar. Sabe? Quantas vezes o Senhor já nos ungiu, já nos abençoou. Aleluia. Aleluia. E o que estamos fazendo com isso? O que estamos fazendo com esse amor do Senhor, com essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida? Será que nós, hoje, podemos dizer que somos realmente ovelhas do Senhor? Será que a gente pode dizer para o Senhor: tu sabes, meu povo, tu sabes que é onde
Qual está sendo a nossa conduta diante do caráter imutável do Senhor? Versículo 6 diz assim: a felicidade, algumas versões diz a fidelidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Aleluia. Aleluia. Aqui no verso 6 não diz em alguns dias, por algum tempo, diz todos os dias. É certo que todos os dias a misericórdia do Senhor nos acompanhará. A fidelidade, qual a felicidade que nós estamos escrito aqui na minha versão, me acompanharão todos os dias da minha vida. No dia mau, no dia bom, no dia que eu estiver chorando, no dia que eu estiver sorrindo, todos os dias, a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão a minha e a sua vida. Todos os dias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que a minha e a sua fé seja fortalecida no Senhor nessa manhã. Oh, que o Espírito Santo apresente fé ao seu coração nessa manhã. Aleluia. Porque Ele está dizendo assim para mim e para você: eu estou contigo todos os dias, meu filho. Eu estou contigo todos os dias. Aleluia. Eu estou contigo quando ninguém te vê. Eu estou contigo quando você chora do seu quarto. Eu estou contigo quando ninguém está chorando. Eu estou lá. Às vezes você pode não perceber, às vezes você pode não ver, você não pode nem sentir, mas eu estou contigo todos os dias da sua vida, te guardando, te livrando de todo mal. Todos os dias da sua vida eu sou o seu pastor. Todos os dias eu te guardo, todos os dias eu cuido de você, todos os dias eu te alimento, todos os dias eu te protejo, todos os dias eu te assisto, todos os dias eu falo contigo. Aleluia. Abra os seus ouvidos e ouça a minha voz, porque eu quero falar contigo todos os dias. Todos os dias. Aleluia. O Senhor nos chamou para relacionamento com Ele. Todos os dias. Todos os dias. Como você que no início, nem todo dia a gente vai estar com vontade de orar. Mas quando pego um dia que eu não esteja com vontade de orar, eu pego a Bíblia, eu tenho um livro que chama Eu da Palavra, e aí eu posso dizer assim, eu nem sei o que falar hoje. E aí eu abro a Bíblia, eu salvo e vou declarando assim, eu vou declarando a palavra de Deus. Então eu pego esse livro, que eu da Palavra, e eu começo a ler, a fazer orações, porque a palavra de Deus ela é viva. E ela é viva e eficaz. Então ali o que está escrito para mim, a partir do momento que eu declaro, eu estou declarando aquela palavra sobre a minha vida. Então aquela palavra vai se cumprir sobre a minha vida. Então mesmo que eu esteja com muita fé naquele dia, com muita vontade, eu declaro aquela palavra, porque o meu servir ao Senhor não depende do que eu sinto. Depende do que está escrito ali, é um fato. Então, o dia que eu não estou com vontade de orar, eu faço isso. Eu abro a Bíblia e começo a declarar a palavra do Senhor. Então, a gente precisa ter esse hábito de estar todos os dias ali, mesmo sem vontade, mesmo com cansaço, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da presença do Senhor para podermos continuar. Nós precisamos estar revestidos do Senhor, da solução do seu poder, para que a gente possa terminar o dia quando Ele vier. Aleluia! Nós precisamos, como
nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas. Eu falei aqui, dos dois estudantes do pastor, eu falei só de um. O pastor ia usar a vara e o cajado. A vara para correção e para defender as ovelhas de algum predador, de algum predador. E o cajado, o pastor, ele usa também para quando a ovelha cair em algum buraco, que o pastor não alcança, o pastor usa o cajado para poder trazer a ovelha de volta. E aí ele estava estudando, e aí o arqueólogo explicou que por isso o cajado tem aquela volta assim, que é quando a ovelha vai, o pastor pega a ovelha por essa ponta do cajado e traz a ovelha de volta. Então, é assim também o Senhor conosco. Quando a gente cai, quando a gente se afunda, em meio a situações, quando o mar fica muito revolto, a gente só consegue ver as ondas, a gente fica afundado. Isso, o Senhor vai lá com o seu cajado e nos traz de volta para perto dele. Amém? Nessa manhã, o Senhor ele está nos trazendo de volta. Não sei como você entrou aqui nesse lugar, não sei como distante ou perto você está do Senhor, mas creio que Ele está te trazendo mais para perto. Ele te dizendo, filho, eu estou com você todos os dias da sua vida. Não te abandonarei, nem te desampararei. Amém? Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu peço que o Senhor me dê a revelação da Salmo 23 e desejo do meu coração que a revelação do Senhor me deu essa palavra, o Espírito Santo me derramar sobre a sua vida também. Amém? Que a gente saia daqui desse lugar diferente, sabe, com a nossa fé fortalecida no Senhor, crendo que Ele é o nosso pastor, sabe, que você sai daqui com a convicção de que o Senhor é o meu pastor, sabe, não temerei mal algum, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Jesus, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Como eu falei aqui, dias que eu estou com vontade de orar, eu declaro a palavra, sabe mesmo que isso ainda não seja uma vontade no seu coração. Declare isso, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Sabe, o Senhor me guarda, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, mesmo que você esteja com muito medo, passando por uma situação que você esteja com muito medo. Declare, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aleluia. Recebo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, mesmo que a sua fé não esteja tão fortalecida. Declare que a partir do momento que você vai declarando, o Senhor vai te enchendo de fé. A fé é ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então, a partir do momento que você declara em voz alta, fala em voz alta, você vai ouvindo aquela palavra do Senhor e a sua fé vai sendo fortalecida. E nessa manhã, você venha sair daqui com a sua fé renovada no Senhor. Amém? Crendo que Ele é o seu pastor. Ele te guarda todos os dias da sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que nessa manhã nós possamos ter a certeza, a convicção
que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Queridos, a palavra do Senhor não fala de algumas coisas. Ele fala que de nada nós teremos falta. Muitas das vezes a nossa fé se esmurece, porque nós não temos a plena convicção da palavra de Deus. Então que nessa manhã nós possamos sair daqui, eu e você, fortalecidos nessa verdade. Que rica ministração! E um salmo que é tão conhecido, ouso a dizer que é o salmo mais conhecido em todas as religiões. Mas será que é o salmo mais vivido em todas as religiões? Por isso, igreja, que nessa manhã, mais do que ler e mais do que falar, nós possamos começar a viver. Vamos começar a viver as verdades de Cristo na nossa vida. Vamos entender de uma vez por todas que nós precisamos confiar naquele que nunca mente.
Queridos, que vocês possam sair daqui com a sua fé renovada, com a sua certeza que o Senhor é o teu pastor e que de nada você tem falta. Que você possa ter